E agora vamos saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Quais são os destaques dessa sexta-feira pré-carnaval? Olha, destaques negativos, viu, Cláudia Barto? Tudo no vermelho no Brasil e no mundo. Bom dia a todos, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro, sempre com as principais informações da economia e do mundo das finanças. Nesta sexta-feira, véspera de carnaval, de perdas, daqui a pouquinho a gente vai conferir como está o mercado financeiro. Lembrando que para nós, investidores brasileiros, a B3 não terá pregão nem na segunda, nem na terça-feira, só voltando a funcionar na quarta-feira de cinzas, à 13h. Então, hoje é um dia importante para quem investe em ações, tomar decisões sobre se vale a pena manter essas ações durante tantos dias de pregão fechado aqui no Brasil. Porque na segunda e na terça, o mundo vai estar funcionando normalmente. As bolsas estarão em funcionamento. Aqui não. Então, na verdade, se algo de ruim acontecer na segunda e na terça no mundo, vai se refletir apenas na quarta-feira como efeito cascata. E o inverso também é verdade. Se algo de bom acontecer no mundo, vai se refletir de forma acumulada na quarta-feira. Mas antes da gente conferir o mercado financeiro, eu queria, na verdade, destacar um número que não deu tempo ontem aqui no mercado financeiro da gente comentar, que é o PIB calculado pelo Banco Central, o chamado IBCBR, que mostrou um dado muito interessante. Vamos para o telão para a gente conferir aqui. Reparem que, segundo o Banco Central, nós vimos de 4 meses consecutivos de retração econômica. Em agosto, setembro, outubro e novembro. Em dezembro, veio uma boa notícia, um crescimento do PIB de 0,29%. Mas é claro que essa alta de dezembro não salvou o último trimestre, o que provavelmente nos indica que agora em março, quando o IBGE divulgar o dado oficial do quarto trimestre, provavelmente virá um número muito ruim ou até mesmo de encolhimento do PIB no último trimestre. Isso não é bom, por quê? Porque fica um efeito para o ano seguinte, que é agora 2023, de uma economia muito fraca. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em 12 meses, dá para perceber que a gente já teve meses mais positivos, por exemplo, aqui, 5,05% em fevereiro, a economia foi perdendo ímpeto ao longo do segundo semestre do ano passado e estabilizou nesse patamar perto de 3%. Segundo o Banco Central, o PIB do Brasil no ano passado foi de 2,9%. E deve ser mais ou menos esse número que o IBGE vai divulgar para a economia brasileira como um todo agora no mês de março. Lembrando que o grande motor econômico do ano passado foi o setor de serviços, que se beneficiou pela reabertura econômica pós-pandemia e pela injeção de dinheiro através de programas sociais. Muito bem, ao longo desta semana a gente veio falando bastante aqui no programa Mercado Financeiro sobre a polêmica envolvendo o presidente Lula e o Banco Central. E ontem aconteceu uma reunião importante do Conselho Monetário Nacional que envolve o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central para definir assuntos econômicos. Um deles que havia expectativa é se haveria algum debate sobre uma eventual mudança da meta de inflação, dado que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vinha reclamando dessa meta. Não foi o que aconteceu, a reunião não tratou disso, felizmente, e quem traz todos os detalhes para a gente é a repórter Berenice Leite. Conforme era esperado, a reunião do Conselho Monetário Nacional terminou nesta quinta-feira sem que o colegiado tenha aprovado medidas relativas à meta de inflação. Havia uma expectativa de que o governo poderia eventualmente propor a elevação da meta de 3,25% para 3,5% em uma tentativa de criar espaço para a redução mais acelerada da taxa de juros. Mas essa discussão não ocorreu e deve ficar para o meio do ano, como acontece normalmente. O ministro Haddad já havia adiantado, inclusive, que esse assunto não ia entrar na pauta de discussão. Os juros que no Brasil preocupam administrações desde o primeiro governo de Lula. Mas o recado do banco é que isso só deve ser discutido no futuro, depois que o governo der sinais de mudança na economia. Essa primeira reunião do Conselho serviu também para apresentar o balanço do Banco Central relativo a 2022, que foi negativo, 298 bilhões e meio de reais. A correção cambial é um dos motivos para esse resultado. A gente lembra que o dólar, em dezembro de 2021, estava em 5,58 e em dezembro do ano passado, 5,22. Portanto, houve uma redução de 6,5% em relação ao real.
Essa correção cambial explica os 165,8 bilhões de reais de prejuízo no Banco Central do ano passado. E a reavaliação da carteira explica os outros 136 bilhões negativos devido à alta de juros nos Estados Unidos e no mundo. Bom, do prejuízo total, 179 bilhões serão cobertos mediante reversão de reserva de resultado e 82 bilhões serão cobertos por redução do patrimônio institucional do Banco Central. Mas existe ainda um saldo remanescente do ano passado, de 36 bilhões de reais, que deve ser usado agora para cobrir também, já que no saldo do ano passado foi positivo e chegou aí a quase 72 bilhões ao Tesouro. De acordo ainda com o Banco Central, o resultado negativo de agora não tem uma magnitude tão alta em relação ao que já foi repassado para o Tesouro nos últimos anos. Lembrando que esse balanço foi aprovado por uma auditoria independente e sem ressalvas. De Brasília, Berenice Leite. Muito bem, importante essa reunião do Conselho Monetário Nacional, mas principalmente o fato de que não houve tentativa de alteração da meta de inflação. Nós temos uma convidada aqui hoje nos estúdios da Jovem Pan News, é a Fabiana Cataldo, ela que é sócia da Legend Investimentos. Fabiana, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Fabiana, eu queria saber qual é o seu cenário para a taxa de juros esse ano, porque nós temos, por um lado, uma economia claramente dando sinais de desaceleração. A gente acabou de ver os números aí do IBCBR, o PIB do Banco Central. A gente vai sair de um patamar perto de 3% de crescimento no ano passado para um crescimento bem menor esse ano, aí em torno de 1%. Por outro lado, as expectativas inflacionárias do mercado ainda estão muito altas. Como é que você está imaginando que vai ser o papel do Banco Central esse ano em relação aos juros e quais são os fatores que devem influenciar essas decisões? Bem, é o tema, né? Juros, inflação, será que o Banco Central vai ou não vai reduzir juros esse ano? Eu começo falando um pouquinho sobre, assim, os juros, o patamar que o juros está hoje é por conta de um descontrole inflacionário do passado. Então, hoje o juros está 13,75, mas lembrando que em 2021 a taxa estava 2, né? E em 2022 ela atingiu 13,75. E será que esse ano o Banco Central vai conseguir reduzir juros? Vai depender vai depender bastante desse novo arcabouço fiscal que o governo vai precisar apresentar. Tá? Então, logicamente, se ele trouxer credibilidade para o mercado, né, se tiver uma sustentabilidade da dívida pública, acredito que o Banco Central vai se sentir confortável em reduzir a taxa de juros, porque o papel principal do Banco Central é justamente o controle inflacionário. Né? Hoje, os números mostram que a inflação está mais controlada. Só que, para frente, tem uma ligeira apontamento que a inflação ainda está alta, tá? Então, se a gente pensar que o Banco Central ele precisa ter esse controle da inflação, né? E eu vou até comentar uma frase interessante que eu escutei essa semana de um evento econômico onde um banqueiro ele fez um comparativo, né, com relação ao Brasil e a inflação. Ele falou que o Brasil ele é um alcoólatra em recuperação, né, com relação à inflação. E é basicamente isso mesmo. Então, assim, a gente já teve no histórico do Brasil picos inflacionários. Então, não dá para chamá-lo para uma degustação de vinho. Então, essa preocupação que o Banco Central tem com relação ao teto de gasto, com essa sustentabilidade da dívida pública, faz todo sentido. E eu acho que isso tendo controle, né, mostrando um arcabouço fiscal que passe credibilidade, eu acredito que o Banco Central ele vai se sentir confortável em reduzir juros, sim. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou perguntar para a Fabiana como é que a gente ganha dinheiro com juros altos. Será que é tão fácil assim investir? E para aqueles investidores que estão mais propensos a correr risco, se vale a pena comprar ações. Afinal de contas, a Bolsa Brasileira está barata ou não está barata? Mas eu queria agora conferir o mercado financeiro. Para isso, nós preparamos algumas telas aqui, que vamos usar aqui no telão, para a gente poder conferir como é que está essa abertura. Eu já antecipei na abertura do programa que a sexta-feira está tenebrosa, tudo caindo no Brasil e no mundo. Vamos para o telão aqui então, conferir o mercado brasileiro. O índice Bovespa, queda de 0,71% aos 109.161 pontos. Neste momento, no acumulado do ano, desde 1º de janeiro, a Bolsa Brasileira está no negativo, está no vermelho, ou seja, as pessoas estão perdendo dinheiro, quem investiu em ações. No próximo gráfico, a gente vai
ver que isso não é uma exclusividade do Brasil, de forma alguma, está tudo no vermelho hoje. Frankfurt 0,74%, Londres 0,34%, Paris 0,53%, Madrid 0,35%. Pregão em andamento. Na Ásia, pregão fechado, também quedas, Xangai 0,77%, Tóquio 0,66%, Hong Kong 1,28%. Já na parte do mercado americano, forte queda, mas ontem, esse aqui quem nos acompanha pelo YouTube e pela Panflix, esses são os números do fechamento de ontem. Por quê? Porque o mercado americano abre daqui exatos 2 minutos às 11h30 pelo horário de Brasília. E no próximo gráfico, já vê o mercado de câmbio, o dólar em ligeira alta, 0,04%, vendido a R$ 5,21, o euro caindo 0,24%, R$ 5,54, o Bitcoin subindo 1,44% aos 23.799 dólares. Lembrando que o que está determinando neste momento, essa queda nas principais bolsas europeias e também na expectativa do índice futuro americano, que está apontando para uma queda hoje no mercado americano, é o fato de que há um risco, um temor de juros muito altos por lá e, consequentemente, um risco inflacionário, que evidentemente não é positivo. Bom, eu queria, antes de trazer de volta a nossa convidada, queria colocar um assunto que está nas manchetes há várias semanas, desde o estouro do escândalo contábil envolvendo as lojas americanas, que estão em recuperação judicial, negociando com os credores, mas a reunião com os bancos, que são os principais credores, acabou de forma muito negativa, o que não agradou o mercado financeiro. Quem nos traz as informações agora em detalhes é o repórter João Vitor Rocha. A Americanas apresentou nesta quinta-feira um acordo aos credores na casa de 7 bilhões de reais. Essa injeção de capital seria feita com o suporte dos acionistas referência, Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Teles. A varejista também propôs que houvesse uma conversão de dívida financeira no valor de 18 bilhões de reais. Essa quantia seria transformada em ações e dívidas subordinadas, aquelas que são as últimas a serem pagas em casos de falência. Por fim, a empresa também propôs a recompra de dívidas que somam 12 bilhões de reais. Neste processo, a instituição paga o saldo devedor em outro banco. Em nota, a Americanas informou que não chegou a um acordo com os credores, mas que espera manter um diálogo construtivo para conseguir encontrar uma solução e manter as suas atividades. Após um pente fino nas contas da Americanas durante o processo de recuperação judicial, a dívida total do grupo ficou estabelecida em 47,9 bilhões de reais. Também nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar a Americanas após o pedido do Bradesco para ter acesso à troca de documentos e e-mails de executivos atuais e antigos da varejista. O ministro do STF entendeu que a apreensão destas mensagens coloca em risco o sigilo da comunicação entre empresa e seus advogados. No despacho, Moraes afirmou que uma eventual apuração de irregularidade contábil e mesmo de gestão não pode afastar, sem fundamentos de extrapolamento do exercício da advocacia, o sigilo imposto às conversas, havidas por qualquer meio entre advogado e seu representado. O Bradesco é um dos principais credores do Grupo Americanas, com 4,8 bilhões a receber. Muito bem, então vamos trazer de volta a nossa convidada aqui, a Fabiana Cataldo, que é sócia da Legend Investimentos. Fabiana, queria começar com aquele investidor mais cauteloso, mais conservador, que quer aproveitar juros altos. Quais são as recomendações para, de fato, se investir com segurança e com rentabilidade alta hoje aqui no Brasil? Oi, Luiz. Bem, já respondeu, né? Para o investidor conservador que busca renda, os juros do Brasil tá uma maravilha, né? 13,75 tá excelente, você consegue ter um risco soberano e com taxas bem altas hoje no Brasil. Mas vale mais a pena título público, fundos de renda fixa, eventualmente papéis de dívida privada ou, de repente, até diversificar um pouquinho em cada coisa? A diversificação é sempre saudável para qualquer
perfil de investidor, né? Apesar de um lado a gente estar uma taxa de juros super alta, que é excelente para o investidor que busca renda, você tem um pouco de cobertor curto, né? Porque lembrando que a taxa de juros alta, ela contrai um pouco mais a economia do país, né? Ela contrai a economia do país. Isso, obviamente, uma das causas pode ser uma inadimplência, o que poderia também afetar o investidor. Tá? Então, eu acredito que essa diversificação, escolher bons nomes, estar confortável com o próprio investimento dele, que esteja em linha com o objetivo, é a melhor solução. Boa. E para aquele investidor mais arrojado, que está disposto a correr risco, a grande pergunta é, a Bolsa Brasileira está barata mesmo ou não é bem assim? Sim, a Bolsa Brasileira está barata, mas renda fixa e Bolsa, eles se conversam, né? E geralmente é isso. Taxa de juros altas, né? Você tem uma retração da economia, você tem rendimentos das empresas menores e isso afeta diretamente a Bolsa. Então, a Bolsa fica menos atrativa e a Bolsa cai, né? Obviamente, uma taxa de juros mais baixa, acontece justamente o inverso, né? Um estímulo na economia, você tem maiores resultados e a Bolsa tende a subir. Muito bem. Eu queria, para encerrar a nossa entrevista, Fabiana, falar sobre o Carnaval. Segunda e terça não haverá pregão na B3, ou seja, quem eventualmente comprar ações hoje vai dormir ou vai passar o Carnaval comprado, como a gente fala no jargão do mercado financeiro. Ou seja, terá as ações, mas não poderá vendê-las se houver algum problema global, por exemplo, na segunda ou na terça. A minha pergunta é, vale a pena correr esse risco de ficar com ativos que são tão voláteis durante tanto tempo? A abertura do pregão vai ser só na quarta-feira de cinzas, à 1h. Vale a pena comprar esse risco ou é melhor evitar para quem não está disposto ainda a ter um perfil muito arrojado? Bem, Luiz, eu acho que aí está um tema interessante, porque se o investidor realmente ele possui esse perfil de bolsa, faça exatamente isso. Compra, vai para o Carnaval, pega suas malas. Agora, se o investidor realmente ele não gosta muito da volatilidade, você ter a bolsa 2 dias fechada e não poder operar, vai dar um pouco mais de ansiedade e vai acabar estragando o Carnaval. Então, vai um pouquinho do perfil de cada investidor, se deve ou não entrar comprado aí nessa sexta-feira. Não é uma decisão fácil. Eu queria agradecer a Fabiana Cataldo, sócio da Legend Investimentos. Fabiana, muito obrigado, um bom dia e um ótimo Carnaval. Eu que agradeço, para todo mundo também. Muito bem, nós vamos encerrando o mercado financeiro de hoje. Então, de novo, reforço essa informação porque ela é muito importante. Não haverá pregão na B3, nem na segunda, nem na terça. Só volta 1h de quarta-feira. Então, fique sabendo que se você quiser passar o Carnaval com ativos, não terá o que fazer se algo de muito ruim acontecer no mundo ou na segunda ou na terça-feira. Bom Carnaval a todos e a gente volta semana que vem com mais informações. Certo, Cláudia Bartel? Certo, Luiz Arthur Nogueira. Bom Carnaval para você também e até a próxima semana. Obrigado.